Olá, turminha, tudo bem? Hoje na nossa aula de Geografia, aula 3, página 217, Geografia, aula 3, nós estaremos falando sobre agropecuária e extrativismo, tá? A agropecuária é uma junção da palavra agricultura mais pecuária. Aí fez esta junção agropecuária. E o extrativismo, que também não é novidade para vocês. Vocês já tiraram de letra também, falando sobre a agricultura, sobre a pecuária, tudo isso. Nós vamos ver lá naquela parte aqui, ó, a agropecuária, vamos entrando direto no assunto. Vocês podem grifar tudo isso. A agropecuária consiste no conjunto de atividades relacionadas ao cultivo de plantas e da criação de animais, representando, respectivamente, a agricultura e a pecuária. Por isso, agropecuária. Então, nós vamos ver aqui, agricultura. A agricultura. A palavra agricultura possui origem latina. Podemos grifar tudo isso. Eu já grifei aqui, tá? Tá tudo grifado, ó. Eu já grifei, aí vocês vão estar grifando, porque quando fizer os exercícios, vocês já têm uma noção das respostas. Então, vamos grifar. A palavra agricultura possui origem latina e significa cultivo dos campos. Consiste, então, na plantação e cuidado de plantas para atender o consumo da população e dos animais domesticados. É este que eu não grifei, vamos grifar. Esse setor também garante boa parte da matéria-prima para as indústrias em geral, e especialmente as alimentícias. Nós já falamos sobre essa questão aí, a matéria-prima, os produtos que vêm lá do campo, não é? E vai para as indústrias serem transformadas. Então, a agricultura, vamos grifar aqui embaixo, ó, a agricultura pode ser diferenciada em agricultura intensiva, vamos grifar isso aí, e agricultura extensiva. Então, se eu perguntar como se divide, se classifica, qual a diferença, qualquer uma dessas perguntas, a agricultura, aí vocês vão falar, vão dar a resposta, agricultura intensiva e agricultura extensiva. Vamos lá, página 218. 218. Muito bem. Sistema de produção agrícola. Agricultura intensiva. Olha, toda vez que tiver este nome, intensiva significa dentro, produção, tecnologia e atende ao mercado, tá? Então vamos lá acompanhar a leitura. Ocorre quando há o predomínio de investimentos de capital. Quando se fala em investimento de capital, se refere a dinheiro. Por exemplo, na aquisição de máquina, ou seja, você vai investir nas máquinas, fertilizantes, agrotóxicos,
biotecnologia, pagamentos de salário dos funcionários, evidente. O sistema de agricultura intensiva possui alta produtividade para atender a quem? Ao mercado. Então, vamos grifar tudo isso aí. Na aquisição de máquinas, fertilizantes, tudo isso aí, para atender ao mercado. Aí vamos lá embaixo aqui, ó. Nesse sistema agrícola, vamos grifando. Os produtos são, em sua maioria, destinada para a exportação e a domínio de médias e grandes propriedades com plantio de monocultura. Ou seja, pode ser um tipo só de produto que poderá ser plantado. Ou a pessoa planta só café, planta só arroz, tá? Mono significa um só produto. Agora nós vamos ver aqui, agricultura extensiva. Esse tipo de agricultura é praticado geralmente com poucos investimentos tecnológicos. Então vamos grifar aí. E na perspectiva de mercado possui média ou baixa produtividade por metro quadrado, ou seja, o rendimento do que se produz em determinado espaço é baixo do esperado. Então vamos lá ver, olha, esse sistema de produção pode ser encontrado em grandes propriedades, latifúndio, ou seja, a pessoa não utiliza a tecnologia, máquina, essas coisas todas, né? Os maquinários, são eles mesmos que plantam. Aqui nós vamos ver, ó, esse sistema de produção pode ser, estou repetindo aqui, ser encontrado em grandes propriedades, ou seja, os latifúndios, através da técnica de plantátil, onde predomina o cultivo, aí vamos lá grifar, onde predomina o cultivo de monocultura destinada à exportação, à mão de obra assalariada, mal remunerada, com situação como a escravidão. Ou seja, no método antigo, pessoas trabalhando, não há recursos de máquinas, porém as pessoas, o trabalho é manual. A agricultura extensiva nas pequenas propriedades é realizada através de quê? Da agricultura familiar, vamos grifar, onde há o plantio em policultura, ou seja, plantação de vários tipos de vegetais voltados para a subsistência, ou seja, para o próprio consumo da pessoa que está ali, os donos da fazenda, tá? Ou venda para feiras, e a mão de obra é familiar. A agricultura familiar é responsável por produzir 70% dos alimentos. Vamos lá grifar? Olha que interessante. Dos alimentos que chegam geralmente à mesa da população brasileira. Tem um programa
na Globo, que fala sobre Globo Rural, né? Então ali vai mostrando, né, os fazendeiros com as suas plantações de café, uns plantam plantações de arroz, né, de soja, e de cada programa eles vão mostrando os tipos de plantações que esses fazendeiros, agricultura familiar, produz. No Brasil, a criação de cooperativas agrícolas vem facilitando a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Eles produzem e vendem automaticamente juntos, não é? Agora nós vamos estar falando sobre a pecuária. Vamos grifar aí. A pecuária é uma atividade onde realiza-se a criação e tratamento de animais para obtenção de alimentos e obras-primas, matérias-primas como a carne, o leite, ovos, couro. Da mesma forma que acontece na agricultura, a pecuária também pode ser classificada, ou seja, de acordo com o tratamento dado aos animais, a quantidade de investimentos tecnológicos aplicados. Por esse motivo, a pecuária também pode ser dividida em intensiva e extensiva. Vamos lá grifar? Por que ela é pecuária intensiva? Dentro, refere-se, vamos grifar isso aí, a criação de animais em confinamentos, ou seja, os animais ficam presos, não é? Nas fazendas, nós vamos observar, em espaço restrito, relacionado, especialmente separado para eles, tá? Onde não podem se movimentar livremente, ou seja, ele não está no campo, e sim preso, recebendo diversos tratamentos como rações específicas, acompanhamento veterinário e etc. Como exemplo de pecuária intensiva, podemos citar, vamos lá, o gado leiteiro entubado. Vocês já viram isso em filmes, novelas, programas de reportagem, não é? Estabulado, e as aves confinadas em granjas em alta produção. Este modelo de produção demanda um alto investimento tecnológico e em tratamentos com os animais. Porém, o confinamento gera grande estresse nos animais. Claro, eles ficam presos, não é? Então, realmente fica difícil. O que, ao longo dos últimos anos, tem provado debate sobre a respeito dessa forma de vida dos animais. Mas só acontece debate, né? As pessoas falam, mostram vantagem, desvantagem, mas até agora continua-se a mesma coisa. Só debate, só para não dizer que não estão comentando, que não estão preocupados, entre aspas, porque eles estão vendo o que é melhor para eles também. Agora, a pecuária extensiva, fora, vamos lá, grifar, consiste na criação de animais, se está falando extensiva, fora, são de animais o quê?
soltos, principalmente o gado. Os animais se alimentam principalmente no pasto, como nós podemos ver aqui. Gado criado em pasto, nós estamos vendo nesta gravura. Já a gravura aqui de cima mostra as galinhas confinadas nas granjas, que você vê as galinhas presas, né? E aqui o gado já está livre. Então, isso aqui é uma pecuária extensiva. Então, os animais se alimentam principalmente de pasto. Este sistema dispensa o uso de tratamentos especiais. A pecuária extensiva apresenta tecnologia reduzida e investimento mais modestos quando comparado à pecuária intensiva. Pode ser praticada em grandes fazendas e em pequenas propriedades familiares, conforme nós já falamos aqui também. Não é da agricultura familiar, tem a pecuária familiar também. Como, por exemplo, de pecuária extensiva podemos citar, vamos lá, grifando, o gado de corte, criado solto, as aves soltas e alimentadas em regime de pastejo, ou seja, porque eles vão para o campo se alimentar. Cabe salientar, ou seja, sobressair, destacar que na pecuária se realiza em diversos tipos de animais, como aves, vamos grifar aí, aves, suínos, equinos, caprinos, ovinos e bufalinos. Muito bem. Agora vamos para o extrativismo. O extrativismo, aqui já está falando, o extrativismo vem que de extração. Consiste na extração de recursos da própria natureza, cujo processo de reposição não depende da participação humana direta. Os recursos obtidos podem ser renováveis quando a natureza, vamos lá para a página 220, quando a natureza consegue realizar a reposição em um tempo considerado curto. Por exemplo, as plantas e a água, não é? Podem ser também não renováveis quando a natureza não consegue repô-los após sua extração ou demoram milhões, muito tempo para que consigam se regenerar. As populações tradicionais, por exemplo, costumam praticar o extrativismo de baixa intensidade, provocando assim pequenos impactos ao ambiente, pois convive com a natureza em seu dia a dia e depende dela. Diferente de grandes empresas que costumam intensificar a exploração da natureza para obter lucros no mercado. Lembra quando nós falamos do garimpo? Que os minérios, então, há uma grande exploração para o quê? Os recursos financeiros. Aqui nós temos também, vejamos agora como se diferenciam as formas de extrativismo. Vamos ver.
O extrativismo animal consiste basicamente na caça e na pesca. Lembra que lá atrás, qual foi o povo que já fazia esse tipo de extrativismo animal? Vocês lembram? Que povo era? Os índios, né? Os indígenas. Eles já tinham essa prática de extrativismo animal. A pesca, hoje em dia, é a forma mais comum de extrativismo animal. Podemos grifar aí, tá? A caça, por sua vez, é uma atividade proibida no Brasil, sendo permitida apenas para as tribos indígenas. É uma coisa, a caça ela é proibida, mas nós sabemos que existe, né, pessoas que fazem esse tipo de atividade na clandestino, não é? Que importa as peles dos animais, da onça. Bom, agora nós vamos estar falando do extrativismo vegetal. Refere-se à extração de madeira, sementes, frutos, flores, látex e etc. As indústrias de cosmético se beneficia da grande variedade de recursos vegetais disponíveis em áreas como a floresta amazônica. Lembra do comercial da Natura que apresenta a floresta amazônica? Então, eles se utilizam para produção de cosmético, viu? A madeira, semente, os frutos, tudo isso é de extrativismo vegetal. Muito bem. Agora nós estaremos falando de extrativismo mineral. Refere-se à extração de recursos minerais presentes no solo ou no subsolo. Solo, você vai cavando e se cavar bem mais profundo no subsolo. Lembra que lá no passado, a história, os bandeirantes iam para Minas, não é? Para poder desbravar os minérios, a exploração dos minérios. Então, extrativismo mineral. Então, vocês vão grifar aí. Dentre os principais exemplos de recursos minerais explorados no Brasil, podemos citar o petróleo. Vamos grifar aí. Eu também vou grifar aqui, que é essa. Podemos citar o petróleo, carvão, cobre, ferro, bauxita e etc. Amores, vocês estarão fazendo os exercícios da página 221 e página 222, tá bom? Faço tudo com alegria. Aqui fala assim, ó, tenha determinação e persistência na vida. Determinação e persistência, ou seja, não podemos desistir. Devemos continuar mesmo diante as dificuldades, as barreiras, devemos transpor sempre as barreiras que pairam sobre a nossa vida, mesmo diante das adversidades, ou seja, diante disso tudo que eu falei, das dificuldades, das barreiras, devemos ter o quê? Ter determinação. Vocês precisam determinar, eu vou conseguir,
está com essa dificuldade, mas eu sou o melhor, eu vou conseguir e não vou desanimar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.